Sócio parente, será que funciona isso? Esse é um tema muito polêmico, mas que eu não poderia deixar de trazer aqui para o meu canal, porque essa é a realidade, sei lá, de 80% dos meus clientes, então é algo que eu acompanho bem de perto. E não é uma realidade só aqui na minha carteira de clientes, não. No Brasil, 90% das empresas têm gestão familiar, gestão ou cota societária. No mundo, isso representa em torno de 85%. Então, é realmente uma cultura muito brasileira, né? Infelizmente, 30% dessas empresas só que chegam à geração seguinte. E aí os desafios são imensos, né? Eu enxergo de perto, eu acompanho de perto tudo isso que acontece. Então a gente tem desafios aí desde casais que correm o risco de não ter só uma separação nas cotas da sociedade, mas uma separação do casal mesmo, de estar impactando nessa relação. E um outro grande desafio também é no caso de pais e filhos que estão na mesma empresa, que enxergam a necessidade de fazer uma transição de geração, mas existem os conflitos aí entre essas gerações, né? De filhos que querem inovar, que querem trazer novas soluções, e pais que acham que tudo que foi feito até agora deve ser mantido, afinal de contas, essa empresa é o que é com o que eu fiz até agora. Esses são grandes desafios e nesse vídeo eu quero te dizer o que fazer. Primeiro, no momento de escolha, de definição dessa sociedade e quais são as soluções para que essa seja uma sociedade com harmonia e com crescimento do negócio. E a primeira coisa que você tem que fazer é enxergar que para tomar essa decisão de ter um parente ou amigo também serve, viu, gente? Porque os impactos são muito semelhantes. Mas para tomar essa decisão de tê-lo como sócio no seu negócio, você tem que avaliar para isso o mesmo que você avalia se você fosse prospectar qualquer outro sócio para o seu negócio. E a primeira coisa é enxergar se vocês realmente têm perfis complementares. Isso é muito interessante em termos de casal, por exemplo. Normalmente um é mais matemático, o outro é mais comercial, um é mais organizado e o outro é o sonhador. Então são perfis complementares, sim. E aqui eu gosto de dar como exemplo a história da Disney, que é relatado na biografia do Walt Disney. O Walt Disney sempre muito sonhador, sócio do irmão Roy, que ninguém quase conhece, porque ele ficava ali nos bastidores, né? O Roy era o matemático, era o executor, era o que fazia acontecer todos os sonhos do Walt. Num certo momento, o Walt, eles foram visitar lá o terreno, né, que seria a Disney hoje. Parêntese aqui, é muito legal isso, porque naquele momento, quando eles abriram a Disney, eles já tinham comprado exatamente a área que eles ocupam hoje, ou seja, o sonho dele era grande desde o início ele sabia a dimensão que ia ter. E aí eles estavam lá naquele terreno, um ambiente de pântano, né, então muito úmido, tinha muito mosquito, muito inseto, Roy agoniado já com aquilo e o Walt olhando para o horizonte, suspirando. Aí Roy pergunta: Walt, será que é mesmo a melhor opção? E ele fala: para, que eu já estou enxergando ali no horizonte o castelo da Cinderela. Ou seja, ele sonhava com tudo aquilo, mas alguém precisava executar. O Walt não seria nada sem o Roy e o Roy não seria nada sem o Walt. Eles eram irmãos e se complementavam, sim. Então, como eu falei, se você vai começar uma sociedade, que ela tem uma necessidade, assim como seria qualquer outro sócio, você tem que ter esse perfil complementar. E aí você se conhecer e conhecer esse parente de forma profunda é fundamental para entender o que cada um vai agregar nesse negócio. E aí, entendendo o que cada um vai agregar nesse negócio, é enxergar também quais serão as responsabilidades de cada um. Isso tem que ser muito bem delimitado. Eu, por exemplo, tenho clientes que o melhor feedback que ela me deu foi:
olha, a gente agora se respeita mais, porque tá claro que cada um tem que fazer do seu quadrado. Então, era uma consultoria de gestão financeira e que trouxe aí mais respeito para essa família. Então, é fundamental que enxerguem aí qual é a divisão de responsabilidade de cada um, qual é a expectativa que cada um coloca no outro, o que se espera que o outro entregue para esse negócio. Outro alinhamento que tem que ter é de não misturar, né? Misturar casa com empresa, não ficar falando de negócio em casa e não ficar falando de problemas pessoais na empresa, é enxergar essa separação mesmo. E eu até conheço casais que conseguem seguir isso de forma milimétrica e tem outros casais que combinam o horário em que podem falar de negócio em casa. Olha, então a gente só fala de negócio em casa durante o jantar, porque eu quero te contar sim o que eu desenvolvi, quais foram as melhorias, o que eu consegui fazer para o nosso negócio. E aí, quando a gente fala de alinhamento, é importante que você também alinhe com esses sócios, seja aparente ou não, toda a visão e valores da empresa. Não adianta você chegar lá na frente, ter seguido todo esse passo a passo e enxergar que o objetivo para esse negócio é enxergar de forma diferente para cada um. Então, alinhe desde o início aí quais são as visão e valores do seu negócio para você e para esse sócio, seja parente ou não. Por fim, o que é importante também alinhar é o Prolabore, que é a remuneração dos donos, para que ele seja justo. Uma reclamação muito comum que eu recebo, principalmente entre irmãos ou casais, ele ganha mais do que eu, não acho justo, ou ele trabalha menos do que eu e ganha a mesma coisa e também não acho justo. Então, quando você entende o conceito do Prolabore, que é te remunerar pela atividade que você exerce nessa empresa, com o valor que o mercado pagaria para essa função que você exerce, fica muito claro para todos, né? Se aquele Prolabore é justo ou não. Ele é calculado com base em uma metodologia, não é mais com base no sentimento do eu mereço ou eu não mereço, ou você merece, você não merece. E esse é a causa de muitos problemas. A insatisfação de um Prolabore pode gerar aí outros problemas relacionais que essa empresa não precisava ter mesmo. E aí, quais são as soluções, né? Se você, depois de avaliar tudo isso, chegou à conclusão que sim, seu parente segue todos esses pré-requisitos e que vocês vão entrar nessa empreitada juntos, quais são as soluções para que os problemas sejam minimizados em função desse parentesco, dessa amizade? Primeira coisa é que vocês consigam separar essas contas pessoais das da empresa. Imagina um casal aí que tem tudo misturado, e eu já presenciei isso, de um querer gastar mais da empresa, pagar mais contas pessoais da empresa para compensar esse Prolabore injusto, por exemplo, achando que dessa forma ele poderia ser melhor remunerado sem chamar muita atenção. Então vocês têm que separar essas contas de forma certinha e principalmente definir responsabilidade de cada um para definir esse Prolabore e evitar aí qualquer indisposição entre parentes e amigos sócios. É isso, eu espero ter contribuído aí para o seu dia a dia como sócio numa empresa em que a gestão seja familiar. Deixa aí sua curtida, ativa a notificação, porque sempre tem vídeos como esse aqui no meu canal.